Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou Zilene Gonçalves e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, quero mostrar para vocês como fazer essas lindas casinhas como vasinhos para plantar suculentas. Elas são feitas de blocos de cimento, desses que a gente usa para construir casa. O meu pai descartou esses dois depois que terminou a sua construção, então peguei para fazer essas lindas casinhas, do lixo ao luxo. E aí, gostaram da ideia? Então, por favor, já deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se. E ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Veja só, é um bloco comum desses de 3 furos. E para fazer os furos de drenagem, vou usar um pedaço de ferro de construção, pressiono ele e vou rodando, tipo fazendo fricção, até fazer os furos de drenagem em cada um deles. Se você preferir, poderá usar uma furadeira. Umedeço a peça e fiz uma massa mole usando 2 medidas de areia fina peneirada, 2 medidas de cimento e 1 medida de argamassa para dar liga. Aí vou espalhar uma camada dessa massa sobre todo o bloco e já vou alisando, deixando a peça bem lisinha. Depois que a peça secar, risco o formato da porta e das janelas para ter uma noção. Depois vou fazer os batentes com massa. Se você preferir, poderá usar uma régua. Assim as portas e janelas vão ficar bem certinhas. Para fazer o telhado, vou usar um pedaço de isopor. Cortei uma tira de isopor um pouco maior do que essa frente do bloco. Corto o isopor no formato do telhado, de modo que fique sobrando 2 dedinhos de cada lado. Faço outro do mesmo tamanho, que é para colar na parte de trás. Mas antes de pôr o telhado, vamos modelar as portas e janelas, porque gosto de modelar as portas e janelas com a casinha deitada, para não doer muito o pescoço. Para que a porta e janela fiquem da mesma largura, cortei um pedaço de papelão do tamanho da porta, passei um pouco de massa na posição da janela, encaixo o papelão por cima e retiro toda a sobra. Então, vou riscar aí dentro, fazendo os detalhes do portal da janela. Assim fica bem mais fácil. Para fazer a porta, faço o mesmo processo. Espalho uma camada de massa na posição da porta, encaixo o papelão em cima, retiro toda a sobra por fora do papelão. E então vou riscando o formato do portal e risco também uns veios da madeira na porta, para ficar bem natural. E agora que já modelei portas e janelas, chegou a hora de colocar o telhado. Umedeço e coloco uma camada de massa na posição onde vou encaixar o telhado. Umedeço o isopor e cubro ele com uma camada de massa, encaixo na posição, pressiono e vou chumbando com massa na parte de baixo e já vou finalizando também na parte de cima. Lembrando que o telhado não deve ultrapassar a borda do vaso, senão fica um pouco esquisito. Fiz uma escadinha com degraus para dar um charme e fiz também algumas pedrinhas e encaixei na calçada. Assim fica parecendo casa do interior. Para fazer o telhado dessa parte lateral,
eu usei apenas massa para ficar bem resistente. Assim a gente pode segurar nessa parte para levantar a casinha. E se você preferir, poderá colocar o telhado na parte de trás também, assim como eu fiz na frente. Eu coloquei em uma dos dois lados e na outra eu coloquei apenas na parte de frente e também nas laterais. Para fazer as arvorezinhas, coloquei um pouco de massa no formato da copa da árvore e fui pressionando a ponta da faca fazendo as folhinhas. Como é um projeto fácil, fiz 2 casinhas. Já passei o impermeabilizante, dei 2 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Pintei essa casinha de rosa claro, tipo rosé. O telhado pintei de laranja fogo. A porta pintei de azul marinho escuro e os portais de azul bem clarinho. Pintei as árvores com verde escuro, depois com verde bem clarinho fui dando batidinhas de leve para dar uma iluminada. Aí desenhei um pé de palma, desenhei umas 11 horas, umas plantinhas para dar um charme. As pedras da calçada pintei com marrom bem escuro, depois com um pano úmido fui tipo limpando para dar uma iluminada e as pedrinhas ficarem bem realistas. Eu amei esse trabalho. Este trabalho para mim foi uma brincadeira de criança. Achei muito divertido. Voltei no tempo quando eu ia para o arrozal ficar de butuca para que os pássaros não arrancassem o arroz e me envolvia fazendo casinha e os passarinhos faziam a festa, arrancavam um monte e a minha mãe ficava muito brava. Ai, que saudade. E este foi o trabalho de hoje. Obrigada a todos pela companhia e o carinho de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amo muito vocês.